Então, assim, nós carregamos essa maldita carne, né, que é, eu falo que a gente dorme e acorda com o diabo todo dia, né? Os meus 3 inimigos, você conhece os 3 inimigos eternos? Diga. A carne, o diabo e o mundo. O pior deles é a carne. Sim. Porque eu durmo, acordo com ela. Agora imagina eu, diferente de você, nasci no mundo. Meu pai, me lembro que era aquela coisa normal, pô, vai perder a virgindade, eu vou te levar num prostíbulo. Eu vivi o mundo, eu fui introduzido nesse mundo negro, ruim, mal, consome, o homem tem que ser mulherengo. Você imagina quanto trauma eu carreguei? Quantos traumas eu tive que superar? E quando eu aceitei Cristo, essa maldição foi, na hora, abolida por gerações. Então, hoje, os meus filhos nascem como você. Então, assim, cara, se eu pudesse falar hoje para todos os filhos de pastores, o mundo não é bom. O mundo não tem nada de bom. A cultura do mundo, só que hoje ela é, eu falo, nem tudo que brilha é ouro. Então esse é o problema, que tá todo mundo engajado nesse mundo. E eu vejo essa cultura do mundo sendo aceita dentro da igreja. Isso me preocupa muito. Então, assim, como eu passei, eu falo... Aí você pergunta, Vitor, quando é que você se converteu hoje? Eu me converti hoje. Para mim, a conversão é diária, a salvação é um dia só. Eu fui salvo naquele dia que eu fiz aquela confissão, mas eu demorei anos para chegar aonde eu tô hoje, e eu tô longe de quem eu vou me tornar. Então eu falo que sim, ontem é um cheque cancelado, amanhã é um cheque predatado e hoje é dinheiro na mão, né? O meu filho falou assim, papai, mas você era bom antes. Eu falei assim, não, eu não sou bom nunca. A Bíblia fala que ninguém é bom, só Deus é bom. Eu estava trabalhando pela bondade que tem em Deus, a misericórdia que tem em Deus. Então, assim, para mim hoje é bem simples, né? Não tem ninguém bom, só tem Deus é bom. E tá todo mundo aqui crescendo, nessa luta, aprendendo nessa luta da conversão diária. Eu acho que tá todo mundo sendo convertido. Porque geralmente, e eu percebo muito isso acontecendo com atleta, né? Eu tive a oportunidade de estar com alguns jogadores de futebol, a gente tá em Bragança, tem o time, né? O Red Bull Bragantino. E eu percebo que o atleta, ele tem um fim, que é ser campeão, se promover, ganhar, se destacar, né? E é muito fácil o atleta tentar usar Deus, né? Você percebe que muitos atletas são muito supersticiosos e tal. Então ele fala assim, opa, eu posso ter um cara que vai me dar superpoder para eu ganhar, seja na luta, no futebol. Isso. E aí você chegar para pregar pro atleta e falar, não. O que acontece agora é que é outro tipo de campeão. É outro tipo de vitória. Ele é o fim, né? Isso. Ter ele já é o prêmio, né? Aí vira o paganismo, né? Exato. O que acontece? Hoje em dia tem muito cristão fazendo o paganismo, que é misticismo dentro de uma fé. O cristão não tem que ser místico em nada. Primeiro, eu não acredito em sorte. Sabe? Boa sorte não é boa sorte. Deus abençoe. Não, isso aí, Deus abençoe. Porque a sorte é alguém que lançava naquela época para os deuses da sorte, né? Os gregos, eu preciso de sorte, né? Os dados, aquelas coisas. Então, é muito importante as pessoas que estão assistindo a gente que não existe sorte. Existe esforço e obediência. São os 2 elementos que o cristão precisa. Número 1, obediência. Número 2, esforço. Carregue sua cruz. Esforço. Obediência. Não saia do caminho. Porque carregar a cruz, às vezes o cara tá tendo esforço, mas ele saiu do caminho. Ele tá carregando a cruz em outro caminho. Sim. Não existe. Só existe um caminho, o quê? Estreito, porta estreita. Então, mas às vezes eu descobri. Aí o problema também é que você pode virar pagão. Você quer esperar sempre uma situação. Você precisa de um profeta, você precisa de uma disso. Cara, e quando eu descobri que tudo já está escrito na Bíblia, então eu posso ouvir a voz de Deus todos os dias. Palavra. Então o grande problema do atleta é que ele não quer ter o esforço dele ler a Bíblia. Ele quer que alguém fale para ele. Então por isso que hoje tem um problema muito sério nos atletas. Eles têm os personal pastor, né? Tem um personal trainer, o cara tem um personal pastor, personal prophet, né? E acaba que os caras ficam no salário dos caras, entendeu? Tipo assim, tem que ter uma profecia. Então se hoje eu pudesse, né? Inclusive os meus filhos são atletas, eu falo assim, nunca dependa espiritualmente do papai. Nunca. Nunca, porque herança não se dá. Não tem como eu te dar uma herança espiritual. Você vai ter que comprar a sua.
com o sangue dele. Fala, Deus não tem neto, né? Isso é só filho. Então não existe herança. No céu, você é filho, não entra neto, não entra sobrinho. Né? É uma coisa que você tem que conquistar. Vem por 2 ingredientes: obediência e esforço. Sim. A salvação não vem pelo meu esforço. O meu esforço mostra que eu fui salvo. Né? Assim, então, assim, uma evidência. É uma evidência. Então, assim, para mim hoje é muito simples e muito fácil, mas hoje por quê? Demorou anos porque eu fui usado, pessoa já veio, profeta, o cara já, aquele cara que fica te dando profecia. Cara, e eu passei por todas as linhas que você pode imaginar. E eu descobri, cara, só existe uma forma de eu ser livre desse paganismo cristão, que hoje em dia muitas pessoas vivem, sabe? Sim. Quando um cara me liga e fala assim, até de você, Douglas, assim, muita gente fala, você tem que conhecer, o cara é de Deus. Quando o cara começa a falar muito de uma pessoa, eu falo, eu oro pela pessoa, porque, cara, que o coração dessa pessoa não mude, Não se porque perca. você sabe como é, quando começa a te elevar e te exaltar, é um perigo muito grande, porque o que aconteceu com Lúcifer antes dele ser banido, né? Ele era o mais lindo, ele era o mais formoso, e quando entra no coração... Porque é legal vocês dois estar aqui, porque vocês não estão vendo atrás das câmeras, mas o Davi tá aqui, o filho do Vitor, né? E sabe que eu uso vocês como um exemplo. Sério? De uma pregação, que é o seguinte, Davi nem sabe, eu uso ele como exemplo de uma pregação. Que legal. Que era o seguinte, em 2 Pedro diz assim, que nós temos a natureza divina. Uau. Só que na sequência, Pedro fala assim, esforçai-vos. E aí essas duas coisas. Então o que eu falo? Eu falo assim, então imagina o Vitor Belfort, que tem um DNA para ser um lutador. Ele tem DNA, né, para criar músculo, para, né, ser um lutador. Então ele tem um filho. E o filho dele nasce com o DNA herdado do pai de força, de músculo e tal. Aqui. Só que não adianta só DNA. Ele vai ter que se esforçar. Então, eu falo das duas coisas. Não adianta eu me esforçar se eu não tenho DNA. Se eu não tenho DNA para ser lutador, cara, pode fazer quanto você quiser, você não vai ser. Entendeu? Mas não adianta ter DNA e não se esforçar. Bom. Então, alguém tentando ser salvo pelo seu próprio esforço, não vai conseguir, porque você precisa nascer de novo. Mas ter nascido de novo agora, eu preciso desenvolver. Então, eu uso seu exemplo toda vez que eu vou pregar, pegando alguém que é lutador, que é forte, tem um filho, né? Então, assim, essas duas coisas. Eu tenho DNA divino, esforçai-vos. Agora, pega esse potencial que você tem e se esforça, desenvolve agora a sua salvação, né? E é muito legal ter vocês dois hoje aqui. Cara, e sabe que pra mim, você falando aqui, me dá emoção, porque eu vejo o esforço desses meus filhos. Né? Do Davi, da Vitória, da Kiara, o esforço, gente, assim, o esforço. E assim, é bacana de ver, assim, às vezes, assim, eu passei por vários momentos, porque a gente fala assim, momentos de glória, né? Eles são pequenos. Né? A gente tem muito mais processo. A jornada. Então, assim, mas só que eu penso agora o espírito. Agora, pra mim, o desafio é o espírito. Será que eles podem ser esse campeão? Ter esse reconhecimento no reino? Aí eu fico imaginando, cara, quantos pais aqui vão estar assistindo? Porque o atleta, Paulo usa o atleta, mas, cara, hoje em dia vamos usar, o youtuber, é o influencer. Cara, a gente vai precisar de cristãos radicais, quando eu digo radicais, assim, comprometidos com o processo. Cara, em criação de conteúdo, cara, eu falo assim, quantos caras estão coding? Quantos homens de Deus estão coding? Programando, né? Estão criando a nova plataforma. Será que a gente pode ter... Você imagina se a gente começar a pensar como... Se a gente pudesse pensar como agora... Será que codificador, engenheiro químico, cara que está criando a próxima vacina para isso. Quantos trabalhos que vão mudar o mundo começa como você falou, escolher um processo e sacrificando um prazer. Essa é a luta, irmão. É demais. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Davi. Obrigado, Vitor. A gente tem que ter um Davi, tem que trazer o Davi aqui. Eu vou. Antes de todos os outros entrevistadores, cara, porque eu vou trazer. Esse eu falo que é crente, nasceu no berço igual vocês. Vão poder ter um papo muito... Aí, uma coisa legal e falar sobre virgindade. Eu acho importante falar sobre a virgindade, legal. sobre ele quer ser santo, ele quer conhecer a esposa dele. Uma coisa que eu falo disso, porque às vezes eu percebo muita gente vendo assim, por exemplo, o cara teve um pai
bêbado, veio batendo na esposa, sabe aquelas coisas assim? E às vezes ele olha para uma história como a minha, por exemplo, um neto, filho de pastor e tal, e fala, poxa, eu queria ter essa história e tal. Mas uma coisa que eu entendi na Bíblia é que tem 2 ministérios de Abraão, que é começar um legado, que é o seu. Ele te chama para você iniciar esse legado. E aí tem o ministério de Isaac, que é o meu, que é o Davi, que é continuar um legado. Os dois têm seus desafios. Entendeu? Então o Senhor chamou você para redimir um sobrenome. Nunca mais o Belfort vão ser o mesmo a partir de você. E Deus chamou a gente para continuar um legado, né? E passar para os nossos filhos, que serão os netos e tal. Então os dois têm seus desafios. Para mim, vocês são